Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 14, dia 23 de junho de 2026. E o Espírito continua essa aplicação a ela de tempos em tempos até a morte, transmitindo-lhe novos suprimentos de graça de Cristo, a cabeça. Portanto, a graça de Cristo transmitida aos crentes é apresentada sob a noção de uma fonte. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna, que ainda está fornecendo água nova. A plenitude da graça em Cristo é a fonte. Colossenses 2,19. Os receptores para os quais ela corre são crentes. Seus membros que recebem suprimentos de graça dele, como os ramos fornecem suco do estoque. João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. E o transportador desses suprimentos da cabeça para os membros, Filipenses 1,18, com o versículo 11, e o Espírito, para limpar este propósito, considere: 1. Embora alguém seja renovado e tenha semente de toda a graça plantada nele, na aplicação iniciada, resultando na santificação habitual, todavia ele não é capaz de exercer uma graça por si mesmo, lavar uma mancha restante ou adicionar a si mesmo um golpe de pureza. Mas, para isso, é necessário um novo suprimento pelo Espírito, segundo Coríntios 3, 4, 5. Mesmo de nossos eus graciosos, não podemos fazer nada. Não pode produzir nenhum fruto da graça. João 15, 5. Mesmo quando equipado com qualidades graciosas, isso não é tão estranho. Se considerarmos que, embora tenhamos o poder do movimento natural, não podemos mover um dedo sem uma influência providencial comum do Espírito Santo. Atos 7, 17 e 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Embora a semente fresca seja lançada na terra, se a influência do sol e da chuva for retida, ela não brotará. 2. Portanto, todo ato gracioso nosso é um fruto do Espírito, produzido por ele em nós, por meio desses suprimentos de graça. Como o brotar da semente é pelo calor e umidade que recebe dos céus. Gálatas 5, 22, 23, Efésios 5, 8. Por isso, diz-se que o Espírito cobiça a carne. Gálatas 5, 17. Como produzindo esses desejos em nós, mesmo quando se diz que ele geme. Romanos 8, 26. Assim, todo ato de mortificação é pelo Espírito. Romanos 8, 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E assim também é todo ato de obediência. Filipenses 2, 13. Porque é Deus que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então isso tira o Espírito, e você tira toda a verdadeira santidade. 3. Estas provisões de graça são dadas em tal medida apenas na aplicação continuada, como na aplicação iniciada. Há alguma medida de toda a graça fornecida. Colossenses 2,19. Portanto, Efésios 5, 9. O fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Mas não há uma medida completa de nenhuma graça. 1 Coríntios 13, 9. Porque sabemos, mas em parte. No entanto, há uma medida predominante. 2 Coríntios 12, 9. Daí a imperfeição da santificação real, ainda há alguns pontos para lavar, enquanto aqui a lavagem de roupas sujas levará tempo.
Há muito trabalho para as mãos lá, mas a lavagem de almas sujas normalmente leva mais do que o trabalho mais longo desse tipo. O Espírito Santo poderia nos purificar perfeitamente em um instante, por uma aplicação completa do sangue, mas é outra ordem. O ladrão na cruz foi lavado em um momento, mas normalmente a lavagem é gradual. 4. Por último, esses suprimentos contínuos de graça continuam a lavar a alma, na medida em que, assim, a graça inerente é preservada para que não morra em meio a tantas armadilhas e tentações. É apenas uma qualidade criada e por si mesma murcharia e morreria. E assim deixaria a alma novamente sobrecarregada com a imundícia do pecado, se não fosse alimentada. Por isso o Senhor diz, Isaías 27:3, eu, o Senhor, aguardo, regarei a cada momento para que ninguém a machuque. Aguardarei noite e dia. João 15:5-6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secou. E os homens os colhem e os lançam no fogo e são queimados. Mas os suprimentos contínuos de Cristo pelo Espírito tornam uma semente mortal permanente. 1 Coríntios 1:8-9, comparado com João 14:19, Judas, versículo 1. B. A graça inerente é excitada para que não fique ociosa. Cânticos 5:4. Às vezes, jaz como fogo sobre as cinzas novos suprimentos vindo do Espírito, e ele é estimulado e espalha sua luz na alma. Portanto, o Espírito é comparado ao vento. Cânticos 4:16. Sendo excitado para a ação, remove o pecado. À medida que a mola parada se solta, trabalha a lama. E C. É aumentado e fortalecido para que possa agir com mais vigor em direção à expulsão de seu inimigo. Colossenses 1:10, Efésios 3:16, Isaías 40:29. Assim como a adição de sabão torna a lavagem mais completa, assim os novos suprimentos da graça de Cristo pelo Espírito Santo levam à lavagem da alma, fazendo com que a corrente suba mais para levar mais sujeira do pecado e embelezar mais a alma. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre, eternamente. Amém.